por alguns instantes, o tempo parava. Era como se o mundo lá fora desaparecesse e só existisse aquele universo de pixels e sonhos. A tela da TV ganhando vida com cores vibrantes, iluminando a sala e nossos olhos curiosos. Cada pixel parecia uma janela para infinitas possibilidades, e cada cor, um convite para a aventura. Uma música cativante te transportando para outro mundo. As trilhas sonoras inesquecíveis ecoavam na cabeça, mesmo depois de desligar o console, embalando sonhos e criando trilhas para nossas próprias histórias. E você, controle na mão, pronto para viver aventuras épicas. Cada botão apertado era uma escolha, cada fase superada, uma vitória pessoal. O Super Nintendo era o passaporte para mundos fantásticos. Essa é a magia do Super Nintendo. Um portal nostálgico que nos leva de volta aos anos 90, uma era de ouro dos videogames. Era o centro das atenções nas casas, reunindo famílias e amigos em torno da TV. Para muitos de nós, o Super Nintendo, carinhosamente chamado de SNES, é mais do que um console. É um símbolo de uma época em que a diversão era simples e verdadeira. É um baú de memórias. Cada cartucho guardava não só jogos, mas histórias, risadas e até pequenas frustrações de fases difíceis. É a lembrança de tardes inteiras com amigos, disputando partidas acirradas. Era o cenário perfeito para criar laços, celebrar vitórias e até aprender a perder. É a descoberta de personagens inesquecíveis que marcaram nossa infância e adolescência. Heróis e vilões que se tornaram parte do nosso imaginário, inspirando brincadeiras e conversas intermináveis. É a nostalgia de um tempo mais simples, onde a maior preocupação era derrotar o chefão da fase. Não havia pressa, só a vontade de se divertir e superar desafios. Prepare-se para embarcar em uma viagem emocionante. Vamos reviver juntos cada detalhe, cada emoção, cada conquista. Vamos juntos revisitar a era de ouro do Super Nintendo, relembrar jogos clássicos, descobrir curiosidades e celebrar o legado eterno dessa máquina que conquistou o coração de milhões de jogadores ao redor do mundo. Prepare-se para se emocionar, rir e se surpreender com histórias que atravessam gerações. A bordo da nave da nostalgia, prepare-se para aterrissar em 1992. O embarque é imediato e o destino é pura diversão. O destino? O mundo mágico do Super Nintendo. Aperte o cinto, pegue seu controle e venha reviver essa aventura inesquecível conosco. Em 1990, o mundo dos videogames presenciou uma revolução: o lançamento do Super Famicom no Japão. Era o início de uma nova era, marcada por expectativas altíssimas e filas nas lojas, com jovens e adultos ansiosos para experimentar o futuro dos jogos eletrônicos. O Super Famicom não era apenas um console, mas um símbolo de inovação, prometendo experiências que iam muito além do que se conhecia até então. Um ano depois, a febre 16 bits desembarcava nos Estados Unidos como Super Nintendo, prometendo gráficos revolucionários e uma experiência sonora jamais vista. O console rapidamente se tornou o centro das atenções nas casas americanas, reunindo famílias e amigos em torno da televisão para explorar mundos digitais cheios de cor e aventura. Era impossível não se encantar com a sensação de segurar aquele controle pela primeira vez. No Brasil, a espera durou um pouco mais. Só em 1993, pelas mãos da Playtronic, o SNES aportou em terras brasileiras, pronto para conquistar uma legião de fãs. Para muitos, era um sonho distante finalmente ao alcance das mãos, trazendo consigo a promessa de tardes inesquecíveis e novas amizades formadas em torno do videogame. Lembro da ansiedade para ter o meu próprio SNES. Cada revista de games folheada, cada propaganda na TV, só aumentava a expectativa. Era como esperar por um presente mágico, capaz de transformar qualquer sala em um universo de possibilidades.
Os cartuchos coloridos, verdadeiras janelas para mundos fantásticos, me fascinavam. Cada título era uma promessa de aventura, de desafios inéditos e histórias envolventes. Colecionar cartuchos virou um ritual, e trocar jogos com amigos era parte da diversão. A promessa de gráficos com cores vibrantes e detalhes impressionantes era tentadora demais para resistir. Os jogos pareciam ganhar vida na tela, com personagens carismáticos e cenários que estimulavam a imaginação de qualquer criança ou adulto. E não era só a parte visual que impressionava. O chip de som do Super Nintendo era uma orquestra digital, capaz de produzir trilhas sonoras épicas e efeitos sonoros marcantes, que até hoje ecoam na memória dos jogadores. As músicas dos jogos se tornaram clássicos instantâneos, embalando momentos de vitória, suspense e emoção. A era 16 bits havia chegado para ficar. O Super Nintendo não só mudou a forma como jogávamos, mas também como nos conectávamos com outras pessoas, criando laços e memórias que atravessam gerações, e com ela, uma nova geração de jogos clássicos estava prestes a nascer, pronta para marcar para sempre a história dos videogames e o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. A biblioteca de jogos do Super Nintendo é um verdadeiro tesouro, repleta de aventuras inesquecíveis e mundos que marcaram gerações. Cada cartucho guarda uma história, uma lembrança, um momento especial que ficou gravado na memória de quem viveu aquela época. São centenas de títulos memoráveis, cada um com sua própria magia, capazes de transportar qualquer um para universos fantásticos com apenas um clique no botão Power. Para matar um pouquinho da saudade, selecionei 5 clássicos que marcaram época e até hoje me fazem querer jogar. Cada um deles representa um gênero, um estilo, uma emoção diferente, mas todos têm em comum o poder de despertar nostalgia e diversão sem fim. Super Mario World, de 1990, a aventura colorida e encantadora que apresentou Yoshi ao mundo. Quem não se lembra da primeira vez que montou no dinossauro verde e saiu correndo pela tela? As músicas, as fases criativas e a jogabilidade perfeita fazem de Super Mario World um clássico atemporal. Era impossível não se encantar com os segredos escondidos, as saídas alternativas e a sensação de liberdade ao explorar cada canto do mapa. Super Mario World não era apenas um jogo, era um convite para sonhar acordado, para se perder em um universo onde tudo parecia possível. The Legend of Zelda: A Link to the Past, de 1991, prepare-se para explorar Hyrule em uma aventura épica. A Link to the Past definiu o padrão para os jogos de RPG de ação, com sua história envolvente, masmorras desafiadoras e uma trilha sonora inesquecível. O sentimento de desbravar o mundo, resolver enigmas e enfrentar chefes lendários era único. Cada espada encontrada, cada item conquistado, era uma vitória pessoal. O jogo nos ensinou sobre coragem, persistência e a importância de nunca desistir diante dos desafios. Street Fighter Turbo, de 1992. Hadoukens e Shoryukens voavam pelos fliperamas antes de invadirem os lares. Street Fighter Sequence Turbo popularizou os jogos de luta, reunindo amigos para duelos emocionantes. Ryu, Ken, Chun-Li e companhia marcaram época com seus golpes especiais e personalidades marcantes. Era comum ver disputas acirradas, risadas e até pequenas rivalidades entre amigos, tudo em nome da diversão. O jogo trouxe para dentro de casa a emoção dos fliperamas, tornando cada encontro uma verdadeira competição. Chrono Trigger, de 1995, uma obra-prima que transcende o tempo. Chrono Trigger é uma aventura épica que mistura viagens no tempo, personagens cativantes e um sistema de batalha inovador. O cartucho amarelo, com sua bateria interna para salvar o progresso, se tornou item de colecionador. O enredo envolvente, as múltiplas possibilidades de finais e a trilha sonora emocionante fazem deste RPG uma experiência única, que conquista fãs até hoje. Jogar Chrono Trigger
é embarcar em uma jornada de descobertas, amizades e escolhas que realmente importam. Donkey Kong Country 2. Diddy's Kong Quest, também de 1995. Diddy Kong e Dixie Kong roubaram a cena em uma aventura ainda mais desafiadora e divertida que o primeiro jogo. Os gráficos revolucionários, que simulavam gráficos tridimensionais com sprites pré-renderizados, impressionavam na época. A trilha sonora vibrante, os cenários variados e a jogabilidade precisa faziam de cada fase uma nova surpresa. Era impossível não se empolgar com as fases de montanha-russa, os chefes criativos e o clima de aventura constante. Donkey Kong Country 2 elevou o padrão dos jogos de plataforma e mostrou que o Super Nintendo ainda tinha muito a oferecer. Esses são apenas alguns exemplos da magia que o Super Nintendo proporcionava. A cada novo cartucho, uma nova aventura, um novo desafio, uma nova história para contar. O console foi palco de risadas, descobertas e até de algumas frustrações, mas acima de tudo, de muita diversão compartilhada. Cada jogador certamente guarda suas próprias lembranças e jogos favoritos dessa época de ouro. O Super Nintendo não foi apenas um videogame, mas um portal para amizades, sonhos e experiências que continuam vivas no coração de quem jogou. E você, qual era o seu cartucho preferido?